Por isso que eu falo, eu sou muito comercial, eu gosto de lidar com a linha de frente, falar, receber, dar risada, atender. Esquece pra mim ficar fazendo conta. Não sou eu. Outra coisa, né? Então, se você não faz, você tem que ter alguém que faça. E bem feito. E assim, você tem que entender pra você acompanhar. Eu fui fazer Sebrae, né? Eu fui fazer Empretec. Eu não fiz Empretec por uma questão psicológica. Porque a Empretec, você sabe que é um desejo que eu ainda tenho? Ah, legal, você vai gostar. Tenho por uma questão de me desafiar. Eu gostei do Empretec. Então, e aí, é aquela história. Como eu tinha que atender, eu não podia ficar 4, acho que era uma semana fora. E minha cabeça estava sempre muito voltada com conta para pagar. E eu tinha que me desconectar para conectar no Empretec. Então, eu não passaria, eu acho que nem na avaliação. Mais uma vez começa esse mega podcast que, gente, vocês sabem a minha animação toda hora que eu começo isso aqui. Porque assim, ó, a gente leva muito conhecimento para vocês, trazendo a experiência real dos nossos empreendedores brasileiros. Mas vocês não têm noção da hora que eu sento aqui nessa mesa. O que acontece comigo a hora que eu ouço essas histórias? Por quê? Porque o empreendedorismo, a gente aprende fazendo, a gente aprende na prática. E toda hora que eu trago um convidado especial aqui para ouvir, eu vivencio a história dele junto com ele. E é com grande prazer, né, que eu falo aqui para vocês que a dona Renata Mendes está aqui para contar a sua super história de empreendedora no ramo da beleza. Salão, hair stylist. É isso, Rê? Mesmo. Seja muito bem-vinda à Fábrica de CEOs, ao nosso programa Empreendedorismo na Prática. Aqui, o que importa realmente é a gente trazer para o Brasil a sua história, porque é com base na sua história que as pessoas vão se motivar a empreender. Eu tenho uma história linda no empreendedorismo. Empreendedorismo. Né? Primeiramente, agradecer à Fábrica de CEOs, a você, Gley, pelo convite de estar aqui e dividir um pouquinho da minha caminhada aí no empreendedorismo durante todos esses anos. Caminhada fácil, Rê? Nem tanto. Gente, altos e baixos. Altos e baixos, né? Gente, a Rê, ela tá no mercado aí já há mais de 5 anos, né, Rê? A Rê empreende há muito tempo no ramo da beleza, realmente, tá? Por isso que eu quis trazer a história dela aqui pra vocês conhecerem a linda história que a Renata tem pra gente. A minha história pessoal, assim, com a Rê é uma coisa muito bacana, porque eu moro, né, aqui em Santo André. Pra quem não sabe, a gente tá aqui na reunião do... Na reunião. Oxi, até agora aqui no podcast eu trago uma reunião pra mesa. A gente tá aqui na região do Grande ABC, né, em São Paulo. E a Rê, ela abriu um salão de cabeleireiro, né, do lado aqui do meu prédio. Isso daí já faz bastante tempo, tá? Foi antes da pandemia. E aí, quando eu fui pra esse salão, pra começar a fazer a unha, tal, todas essas coisas, eu comecei a ver a Rê trabalhando e eu vi o perfil empreendedor que ela tinha desde lá, assim. E aí eu fiquei, sabe, paquerando mesmo, porque a minha visão sempre, em qualquer lugar que eu tiver, eu vou olhar os perfis dos profissionais, principalmente os profissionais empreendedores. E aí, Rê, né, quero falar aqui em rede nacional, aqui para provar, né, para registrar nesse momento o quão admirada eu fiquei com o teu trabalho naquela época. Ah, que lindo. E aí depois de um tempo, né, eu acabei virando amiga da Rê, ela foi para outro salão, que depois para outro salão, tal. Hoje eu faço a unha, inclusive com a irmã da Rê, que é a Soraya, um grande beijo para você, Sô. Depois, assim, que a gente começou a ter esse envolvimento um pouco mais íntimo, eu comecei a ver a história por trás do empreendedorismo da Renata. E aí, por isso que eu trouxe ela aqui para conversar com a gente. Quem quiser, já acompanha a Rê lá no Instagram. Ela tá como @Renata Mendes, com 2 underlines. O Clê vai escrever aí certinho para vocês copiarem e ir lá para conversar com ela. Hoje a Rê tem apenas um funcionário, mas ela já teve mais de 30, se eu não me engano, quando ela falou. E ela já teve, inclusive... não foi nem quebra, né, Rê? Você acabou vendendo o seu salão. Exatamente. Que é isso que eu quero contar pra vocês, Brasil. É começar, é quebrar, é começar de novo, é quebrar de novo e não parar. Bora lá. Bora lá, Rê. Como que começou toda essa história aí no empreendedorismo? Nossa, toda a minha história no empreendedorismo começou
Com 5 anos de idade. Praticamente. Com a minha vaidade, e você não errou. Com mais ou menos 7, 8 anos, eu já cortava o cabelo de todos os meus primos. Lógico que naquele momento eu não entendia por que eu gostava daquilo. Mas eu acho que assim, o mercado da beleza, ele nasceu comigo. E eu sempre fui muito vaidosa. Sempre. E não tinha condição de fazer unha, sobrancelha, cabelo. Então, eu fazia de tudo. Numa época, gente, que não existia rede social, não existia internet. Morava na roça. Não era nem rede social, né? Não, morava na roça, não tinha luz. Então, assim, como deixar o cabelo liso, como deixar o cabelo enrolado, tudo era coisas que a gente tinha que criar sem nenhuma estrutura, né? E mal sabia eu que o futuro me reservava essa profissão tão linda, que muito me ensinou aí ao longo de 25 anos. Que fez sua vida, né? Exatamente. Tudo que eu sou hoje eu devo ao mercado da beleza. Que coisa linda. E tudo assim, eu não tive uma base de estudo, eu não comecei vai fazer curso tal, não. Eu começava testando em mim. Então eu comecei fazendo a minha unha, e aí eu comecei a ter clientes. Num nível que eu deixei de trabalhar num lugar, num CLT, para poder virar manicure. Então, esse foi o meu começo no ramo da beleza. Essa parte eu não sabia. Então, você deixou o emprego fixo para realmente cair de cabeça no empreendedorismo. Exatamente. Como que foi isso? Vim para São Paulo, eu tinha 18 anos, e lá em Minas eu sou de Minas Gerais, tá, minha gente? Norte de Minas. De qual lugar? Riacho dos Machados. Riacho dos Machados. Um beijo pro pessoal de Riacho dos Machados. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, é lógico, todo mundo procura uma garantia, o CLT, né? Perfeito. O emprego registrado, né? Uhum. Enfim. Mas aí eu fazia minha unha e tinha aquela limitação de salário. Uhum. Mas nem foi por isso. O problema foi que fiquei desempregada. Eu não podia ficar desempregada porque pagava aluguel, eu tinha que me bancar aqui. Uhum. Não tinha como me sustentar em São Paulo. E foi aí que uma amiga, faz minha unha. Gostou, me pagou pela unha. Opa! Aí a amiga da amiga, faz a minha também. E aí essa amiga trabalhava, eu já morava aqui não, eu morava em São Bernardo na época. Ela trabalhava numa loja, na Marechal, e falou assim, tem um salãozinho do lado da loja, eu conheço o dono. Você não quer ir trabalhar lá de manicure? Você faz a unha tão bem. Eu falei, eu? Eu, manicure? Eu nem sei fazer a unha. A gente nem tem consciência, né, Rê? E assim, eu sempre fui muito curiosa, sabe? Curiosa. Eu tenho ideias desde sempre. Eu testo. Eu tenho uma ideia, eu testo. O máximo que vai acontecer não dá certo. Claro, a gente tem que fazer isso com responsabilidade. Com certeza. Né? Não é testar na cabeça de cliente, não é fazer algo na unha que vai prejudicar a unha da cliente, mas eu sempre testei. E daí ela me conversou com o cara, com o dono de lá. Eu comecei a trabalhar lá. Para minha surpresa, eu arrebentei. Que legal, hein? E aí eu tinha já preenchido ficha, na época falava, né? Não era currículo. Preenchido ficha em alguns estabelecimentos. E começaram a me chamar. Só que quando eu via o que eu ganhava como manicure, pro que eu ia ganhar como CLT, dava já 3 vezes mais. Como manicure? Como manicure. Meu Deus do céu, hein? Trabalhava bastante, lógico, começava às vezes 7 da manhã, ia até 8, 9 da noite, mas eu tinha resultado. E aí, dentro disso, eu queria ganhar mais. Então, eu falei, tem depilação. Eu posso aprender a fazer depilação. No próprio salão dessa pessoa, você já viu a oportunidade que poderia ter a depilação? Eu vi, mas esse salão, eu não tinha como fazer depilação. Porque era um salãozinho que não tinha espaço. Era salão só de manicure ou tinha cabelo também? Tinha cabelo. Tá. Mas assim, era um salão bem simples, sabe? De Marechal, de centro, dos grandes centros. Pra quem não conhece, viu, gente? Aqui em São Bernardo tem uma avenida, né, Rê, que chama Marechal, que é a Marechal Deodoro, que é como se fosse uma rua municipal, assim, né? Sim, é isso. Sim. E aí, eu comecei a procurar uns salões maiores.
fui sendo mais audaciosa. Eu não sabia até então desse mundo, o quanto esse mundo era grandioso. O mundo da beleza. O mundo da beleza. Eu não fazia a menor ideia de questão de preço. Então, eu cheguei nesse salão para trabalhar como manicure, procurando pela vaga de manicure. Nesse da Marechal? Não, esse da Marechal eu fiquei lá um tempo, mas aí eu já tinha atingido o meu patamar de ganho, porque eu não conseguia atender em uma escala maior do que o que eu já fazia. Perfeito. Então, para eu ganhar mais, eu tinha que ir para um salão que cobrasse mais. Ah, ok. Né, porque você já tem o tempo ali que você calcula que você consegue atender um cliente. Ok. E foi aí que eu fui num salão que era o boom da época, que era um salão topíssimo na época. Chegando lá, pra vaga de manicure, que era o que eu sabia fazer. O cara falou assim, que pena, manicure tá preenchido, mas eu tenho uma vaga pra depiladora. Eu olhei assim e falei, eu faço depilação também. Mas eu não fazia depilação. Mas a gente aprende. A gente aprende no meio do caminho. Saí dali. Fui fazer um curso, né? No YouTube. Fui num centro de depilação e pedi pra me depilarem. Ai, você fez na prática, literalmente. Prática. A menina falou assim, mas você não tem pelo aí. Eu falei, mas pode passar cera. Porque você queria ver como a técnica. Ela puxava, exatamente. Fui pra casa, peguei as minhas irmãs, Soraya inclusive, falei, deita aí, vamos depilar. Essa história é muito, ela tem... Não, peraí, os irmãos, eles entram assim, nas nossas bagunças, né? E a gente não sabe por quê, mas eles sempre estão dentro, tá vendo? Ainda bem que o Cleiton não precisou ser depilado. Que sorte. Voltei depiladora pro salão na semana seguinte. Voltei depiladora, gente. Acredite, eu era... A melhor depiladora. A melhor depiladora. Então, o que acontece? Fazendo depilação, surgia cliente querendo fazer unha. Surgia cliente querendo fazer sobrancelha. Surgia... Contigo? Comigo. Não, queria fazer sobrancelha no salão. Quem que tá disponível? Eu tô. Mesmo que você não tivesse sido contratada para fazer a sobrancelha. Mesmo, porque assim, o mundo da beleza, do salão de beleza, ele é isso. Perfeito. É o que você entrega com qualidade. Perfeito. Você pode ser tudo. Você pode ser depiladora, você pode ser manicure, você pode fazer um design de sobrancelha. Assim, é mais difícil você unir isso com o cabelo. Mas dentro de uma profissão de manicure, você pode ser depiladora junto. É o prático do mercado. Por quê? Porque ninguém faz depilação toda semana. Mas faz unha toda semana. Aí um buço, uma sobrancelha, tudo isso vai agregando valor, né? E quando o salão começou a ter deficiência de manicure. Mas a Renata também faz unha. E aí eu mandei, e eu me garantia muito naquilo. Só que eu queria mais. Então eu via eles fazerem o serviço de cabelo. Então, veja bem, eu já fazia unha e eu já fazia depilação sem nunca ter feito um curso. Eu nunca fiz um curso. O meu curso foi a prática. Porque sem prática você não vai chegar a lugar nenhum. Perfeito. Não adianta ver 10 mil vídeos, não pegar a prima, a irmã, a mãe, falar, vem aqui, fazer cabelo de graça, fazer depilação de graça é o mínimo que você tem que estar disposto a fazer. Pra aprender mesmo, pra praticar. Né? Ninguém sai da faculdade pronto, né? Essa é a verdade. E quando eu comecei a observar os cabelos. Porque o cabelo, ele é uma coisa um pouco mais técnica, então não dá pra fazer só na prática, né? Não, você tem que aprender a observar a técnica e botar em prática. Perfeito. Senão esquece. Perfeito. E depois existe toda uma questão química, né? Exato. Do cabelo. Que também é a prática que vai te levar à perfeição disso daí, tá? Não adianta ficar só estudando as moléculas do fio, porque o cabelo, ele é uma caixinha de surpresa. Pois é. E por isso existe os testes que a gente faz. Os testes químicos? Testes de mecha. Então, por exemplo, você pode trazer uma história para mim do seu cabelo. Mas é a minha responsabilidade checar. Ok. E como que eu vou checar? Como especialista naquilo, entendi. Exatamente. Entendeu? Então, eu botar o produto numa mecha e ter uma resposta negativa, tá tudo bem. Gley, não deu para fazer seu cabelo por isso, isso e isso. Agora, eu montar o seu cabelo inteiro e descobrir que ele caiu inteiro,
É a minha responsabilidade como profissional. E acontece muito, né? Muito, muito, muito. E, Rê, deixa eu até te fazer uma pergunta sobre isso, né? No caso dos cabeleireiros. Se ele tem essa teoria, né? Ele aprendeu a teoria no curso e tal. E ele acabou não tendo essa prática. É capaz dele já fazer direto no cabelo inteiro e por isso dá ruim? Ou não? Na própria teoria a gente aprende a fazer a mecha. Aí eu tô até te fazendo uma pergunta assim da sua área. Sim, sim. Para isso estou aqui. Ele faz o cabelo, se ele faz um curso, você fala na teoria, não? Na teoria sim, ele fez o curso, ele aprendeu no curso, mas ele não chegou a praticar muito ainda. Ele pode dar mais ruim? Tipo, com certeza. Entendeu? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Por quê? É na prática que ele vai sofrer as dores. E são muitas. São muitas, porque a gente lida com autoestima, com expectativa. E é autoestima 100%, né? Beleza. E o mercado hoje, ele tá cada vez mais exigente por causa da internet. Entendeu? Por causa do filtro da internet. Então, as referências que vêm pra gente, nunca é... Não é real. Não é real. É filtro. E o cliente que vem, raramente ele tem aquele cabelo igual daquela modelo da internet. Entendi. E cai sobre a gente a responsabilidade de entregar aquilo. Entendi. Então eu falo que se você não tiver muito alinhado, se você não parar para ouvir, é a primeira dica que eu dou. Para tudo que você está fazendo, para de ficar mexendo no cabelo, para de ficar no mundo viajando e presta atenção em todos os detalhes do que o cliente está falando. Aprenda a falar não quando você entende que não é possível. Como que uma pessoa que tem uma franja aqui quer um contorno no rosto? Entendi. Então, são coisinhas pequenas que no final, que tudo tá pronto, e pode estar bom, como pode estar muito ruim, não adianta você querer discutir, mas seu cabelo não chegou na cor. Mas seu cabelo tava isso. É a responsabilidade do profissional. Exatamente. Então, a avaliação, ela que vai te entregar. Se você fez uma excelente avaliação, e você pode, inclusive, na avaliação, falar não. Seu cabelo não dá. Ele pode ir em outro, não tem problema. Mas a sua responsabilidade você garantiu. Exatamente. E eu acho que o mais importante que você está trazendo aí dessa sua fala é ouvir o cliente. Porque às vezes o cliente, ele vai falar algo que ele também não sabe, né? Ele vai pedir talvez até alguma coisa ilusória. E o profissional em si, se ele não souber codificar aquilo, ele vai fazer besteira. Exatamente. Perfeito. E aí você teve que ter toda essa prática teórica, junto com prática de ser a manicure e a cabeleireira tal, para conseguir ter o seu próprio salão. Exato. Porque uma coisa é você ser a especialista, né? A profissional cabeleireira, a profissional manicure. Outra coisa é você ter o seu salão. Exatamente. E aí, o que aconteceu de um lugar pro outro aí? E aí a gente começa pequeno, né? Não, a gente começa lá com manicure, faz a depilação, olha cabelo. Daí você monta a cabeça do cliente de mecha, enquanto dá o tempo, você faz a mão, depois da mão, faz a depilação, enfim. E daí você vai crescendo sem planejamento. Pois é. E principalmente quando a gente não tem direcionamento, a gente não tem maturidade, né? Eu tinha 24 anos. Quando você estava nesse salão ainda, o grande que você falou? Não, quando eu abri... Não, eu tinha 27 já quando eu abri o meu primeiro salão. Que foi quando? Que momento que você fez isso? Você fala de... Do seu último salão? Do meu último salão. Então, desse salão do grande, salão grande. Eu migrei para alguns outros grandes. Perfeito. E eu tava num topíssimo também em São Bernardo. Né, o Salone, que não posso deixar de falar, porque foi uma grande mãe para mim. Então manda um beijo pra galera, né? Um beijo para vocês. E, assim, sou muito grata ao Renato e à Cris. Legal. Pela oportunidade que eu tive ali. Então, foi tudo muito aberto. Foi um salão que eu já tinha maturidade para sair. Legal. Né? Então, eu soube entrar
e soube sair. Não, e eles devem se sentir muito orgulhosos, né? De você, como uma profissional deles, ter aberto o seu próprio salão, né? Sim. Ter saído para empreender, né? Sim, exatamente. Legal. A gente se encontrou, inclusive, depois teve alguns encontros aí da área da beleza que tem, né? Algumas feiras, eventos. Ah, que legal. E eles viram o salto da menina, que era manicure, porque de lá eu saí como manicure. Entendi. Eu nunca saí de nenhum salão como cabeleireira. Ah, Rê, sério? Não. Por quê? Vou te explicar. Não, e calma aí, né? Vamos explicar pra galera. Gente, a Rê, ela é especialista em loiros, em mechas e cortes pra cabelos compridos, né, Rê? Exato. Então, assim, hoje, né, a gente tá conversando com ela, né, trazendo toda a história dela no empreendedorismo e tal, e olha só que bacana, ela começou como manicure, depois foi fazer sobrancelha, foi fazer buço, foi fazer depilação, foi fazer tudo o que puder imaginar, e aí se transformou numa baita de uma cabeleireira especialista que já teve vários, né, tipo de salão e tal. Vários. E aí, então? E aí, quando eu quis sair, o que acontece? Nessa história, lógico, na minha vida pessoal, eu tinha 2 filhos já, nessa história toda aí da minha vida aqui em São Paulo. Eu já era divorciada e já tinha... Com 27 anos? Com 23. Pelo amor de Deus. Então, eu tinha 2 filhos pequenos. Entendi. Eu não podia viver o meu sonho de ser cabeleireira. Eu tinha que focar no que eu ganhava. Uhum. Então, o que me dava mais dinheiro naquele momento? Cabeleireira, manicure, depiladora. Por quê? Porque nenhum salão grande vai pegar uma pessoa que está aprendendo a fazer cabelo e logo colocar ela como cabeleireira. E mais importante do que isso, você é escolhida como profissional. Não sou eu que escolho os clientes. Eu tenho uma chance. Se eu fizer muito bem, que é o que eu busco fazer sempre, eu sou escolhida. É verdade. Agora que eu me liguei, é verdade. O salão até tem esse poder a primeira vez, que é novo, tá indo no escuro. Mas o cliente tem que gostar de você, senão ele não volta. Verdade. Então perde todo mundo. Uhum. E aí eu não tinha, porque quando você vai trabalhar, quando você vira profissional, faz curso, eu vou ser cabeleireiro. Primeira coisa que você é auxiliar de cabeleireiro. E aí você ganha um valor que não chegava nem a 1/3 do que eu ganhava como manicure e depiladora. Nossa. Então não sustentava minha casa, meus filhos. Eu não tinha como ser cabeleireira naquele momento, a não ser trabalhando para mim. Uhum. E foi aí que eu me joguei. Comecei com meu marido, a gente já tá 18 anos junto, então foi bem nessa época que aí eu comecei. Eu aluguei um espaço bem pequeno, era uma casinha de fundo, esse foi meu primeiro salão, que eu morava lá, na verdade, então a gente saiu de lá e eu montei o salão lá. Que legal. Então ali eu fazia tudo. E você veja bem, sem entender, eu já trabalhava com... O meu perfil de trabalho já era de ter, assim, entregar mais qualidade do que quantidade. Por quê? Porque hoje não é uma crítica. Eu admiro muito, pelo contrário, quem consegue um cabeleireiro ter 20 assistentes. Nossa, que legal. Nem sabia que isso existia, gente. Existe. Mas é assim, Renata, eu acho que eu não conseguiria dormir. Já não é fácil. Porque você não consegue passar por todos os clientes que aqueles 20 assistentes estão atendendo. Ah, entendi. Então é um cabeleireiro que consegue ter muito mais clientes de uma só vez, porque os assistentes vão ajudando. Exato. Eu admiro porque, assim, para esse cara ter esse tanto de assistente, ele criou um processo. O método. Mas ele tem que ter uma frieza para confiar, deixar um cabelo na mão de um assistente. Não é que vai ficar 100%, mas na grande maioria. E vou te falar, existe assistentes aí no mercado. Inclusive a minha, Sara, que é maravilhosa. Um beijinho pra Sara. Beijinho, Sara. Que são muito melhores do que muitos cabeleireiros. Perfeito. Você entendeu? Que também são cabeleireiros, né? Não deixam de ser, né? Mas eles ainda não estão, digamos que na carreira, eles ainda não se transformaram num cabeleireiro profissional, é isso? Na verdade, eles até são, mas eles não têm coragem. Que é preciso ter coragem, né? Pra você assumir, pegar um cliente. Ah, entendi. E que tá pra baixo, que quer sair deslumbrante. Você fica 5, 6, 7, 8 horas com o cliente. Então você tem que ter, não é só a parte de execução. Você tem que fazer eu costumo ligar de terapia. Tem que conversar com esse cliente, interagir. A química tem que ser boa. Perfeito.
tá? Tanto a química do cabelo quanto a química do médico. Tem que bater, o santo tem que bater. Trouxe aqui, né? Deixou quicando. Mas voltando assim, foi aí que eu abri o meu primeiro salão. Que foi com o Edu. Eu já tava com o Edu. Aham. Mas abri sozinha, sem auxiliar, sem nada. Entendi. Era eu com meus clientes. Perfeito. E aí foi aumentando. Isso foi em 2007. 2006 para 2007. Passou, assim, alguns meses, eu senti a necessidade de ir para uma casa no mesmo bairro, maior, mas de rua. Uhum. Reformei a casa, mudei. Aí já contratei uma assistente. Aí foi seu segundo salão, então. Meu segundo salão. Isso com quantos tudo anos? Em São Bernardo. Ali eu tava já com 29 anos. Tá nova, né? 29, 30 anos, exatamente. Eu era tão jovem. E o dinheiro, Rê? Depois que você abriu o seu salão, você começou a ganhar mais? Eu comecei a ganhar mais, mas aonde que tava todo o problema? Falta de gestão. Menina! Perfeito, Rê. Não adianta ter ideia, não adianta ser boa, não adianta ter uma especialização incrível se não tiver gestão. Se não tiver gestão. Você vai ganhar muito mais dinheiro. Deixa eu pensar aqui como que eu vou colocar. Você vai ter muito mais lucro se você tiver uma boa gestão com uma demanda menor de clientes do que se você tiver uma demanda enorme sem gestão nenhuma. Pois é, porque daí o lucro acaba, né? E na prática foi o que eu aprendi, sabe? O dia que eu mais tomei um choque com isso foi um dia que eu tinha usado uma calça jeans, né? A gente lava toda vez que usa. E aí, passou uns dias, eu fui usar a calça de novo. Eu bati a mão no bolso e eu tinha uma quantia considerável de dinheiro. Que eu recebi, porque... Não, e se tivesse lavado, teria lavado. Mas eu falei, caramba, não existe gestão, eu não tenho um software que me ajude, eu não tenho uma recepcionista, porque eu não podia pagar. Eu ainda estava nessa... Talvez você até pudesse, mas pela falta de visão de gestão... Entendi. E por que não da gestão? Porque o cabeleireiro, isso eu tô falando exclusivamente, tá? Dessa área, porque é assim que funciona. Por que tem muito salão que quebra? Não é porque não ganha dinheiro. Assim como tem muito salão bem sucedido. Por quê? Porque tem uma pessoa só na gestão. E que não é cabeleireiro, né? Esquece. Você não vai ser um bom profissional. Perfeito. E um bom gestor. Você não dá conta, cara, senão você não tem vida. É verdade, Você não tem vida, você tem que ter família, você tem que ter o descanso, sabe? Você tem que fazer uma academia, você tem que ter a sua vida. E como é que você vai parar à noite, chegar à noite e vai fazer a gestão? Fazer conta, fazer cálculo, bater caixa. Não, não é só gestão financeira, né? Gestão de pessoas. Problemas. É isso aí. Problemas que explodem no dia, o ar-condicionado que quebra, a luz, salão, dá muito problema com água e luz. Então, tudo isso são coisas complicadas de se resolver quando você tá sozinho. E aí, quando eu abri o segundo, eu contratei uma auxiliar. De cabelo, de cabelo. Mas aí eu percebi que não estava me cabendo mais ser manicure. Porque eu arrastei, porque isso me dava. Mas chegou uma hora que eu fazia uma conta assim, peraí, se eu fizer uma escova que seja, por mais simples, é muito mais gratificante, prazeroso para você, para mim, do que sentar para fazer a unha. E aí, o que eu fazia? Eu comecei a aumentar o preço da unha para justamente começar a filtrar esses clientes. Entendi. Filtrei. Eu vou te falar que isso foi em 2012. Cheguei num ponto que eu tinha que ajustar o meu pé e mão em 2012 para R$100. Nossa, Rê! E tinha gente que queria pagar. Então eu percebi que não era mais o valor. Eu tinha que realmente cortar o cordão umbilical com a unha. Eu não tinha mais como ser manicure. Não cabia mais. Mas aí porque você estava fazendo o papel da manicure, o papel da esteticista, o papel da cabeleireira já. Porque tinha clientes, porque a minha agenda estava lotada. Entendi. Aí você pega a mecha, você vai deixar de fazer uma mecha porque você tem uma unha? Não fazia sentido. Então eu até que eu estiquei muito. E foi aí que eu fiz um textinho bonitinho, agradeci às clientes. E hoje... O que formou a minha carteira de cliente no cabelo foram as minhas clientes de unha. E foram as clientes que você selecionou. Na hora que você se posicionou como cabeleireira, a galera foi inteira pra você. Entendi. E muitas continuaram, porque aí eu treinei
uma excelente manicure. Essa menina, assim, hoje ela tá estourada. Tenho muito orgulho dela. Tainá, um beijinho pra você. Que legal! Porque essa menina se dedicou e hoje ela nem é, assim, ela fez podologia, depois ela, ainda quando ela tava comigo. Você até se emociona, né? De falar que você desenvolveu alguém, exatamente. Né? E é isso que eu falo, assim, que todo mundo pode. Se eu conseguir, gente, sem curso nenhum, inicialmente. Eu comecei como cabeleireira também sem curso. Na raça, né? Raça. E fui fazer curso depois. Fiz milhões de cursos depois. Mas não foi isso que me formou. Isso aí foi só para eu cheguei a fazer curso só para ter certeza que o que eu estava fazendo estava certo. E muitas vezes eu me deparei com situações que a minha técnica estava melhor. Uhum. Mas por isso que é bom curso, né? Exatamente. Porque a gente consegue ter, parece que autonomia, né? No que a gente tá fazendo. Isso, segurança. Você precisa autoridade, autonomia, sabe? Exatamente. Você fala assim, não, eu tô, sabe? E eu tive sozinha por muitos anos. No salão, no seu salão. No já. meu salão. Uhum. Eu não tinha um colega para tirar dúvida, como eu tenho hoje onde eu tô. Porque é troca, gente. Não tem que ter vergonha, não tem que admitir que você não sabe. Nossa, perfeito. E você não é obrigado a saber tudo. Uhum. O ramo da beleza, do salão, vamos falar só de cabeleireiro agora. Ele meio que te impõe a você ser bom colorista, que é você fazer a coloração. Sabe? Isso é mecha? Não, isso é tintura, coloração. Ok. Ele te impõe ser bom em mecha, ser bom em corte curto, ser bom em corte masculino, que é outra coisa, e ser bom em corte longo. E você não é obrigado a fazer. Não, e ser bom em penteado. E ser bom em penteado e maquiagem. Não dá. E agora tem até aplique. Até aplique. Alongamento também. Alongamento, Você entendeu? E já me cobraram isso. Eu falo, não, eu não quero. E cachos. E cachos? Ixi, gente, já vai ficar aqui até amanhã. Bom, e aí, eu fui então, peguei manicure, então comecei a ter uma equipe, construí uma equipe. Lá no segundo salão. Lá no segundo salão. Mas a gestão que é bom, nada. Tá fazer certo. curso de gestão. Tá certo, Brasil, tá vendo? Pega um software aí, aprende a colocar tudo lá no sistema. Fica nesse podcast até o fim, tá? Pra vocês ouvirem a história inteira. E desse salão aí, meu marido sempre foi aqui de Santo André, já tinha consultório aqui, ele sempre falou, não, a gente vai pra Santo André, vai pra Santo André. E seu marido não é da área da beleza, é da área da saúde. Odonto. Exatamente. E daí, eu tava num momento, assim, difícil, porque eu tinha perdido meu padrasto, que foi um cara muito bacana pra mim. Voltei de Minas, que ele tinha falecido, e ele falou, olha, aquela casinha que a gente passou na frente, no bairro Jardim, que é em frente onde você nos conheceu, né? Não, você nos conheceu já na Padre, aqui do lado do dia. Do dia, não. Foi aqui na Padre Manuel da Nóbrega. Ok. Uma casinha bonitinha, perfeita pra mim. E que você passava queria. na frente, eu queria. Eu falava, uma casinha igual essa, pra montar o salão seria muito legal. Quando a gente sonha, né, Rê? Exato. Sonha. Quando a gente mentaliza, deseja profundamente, né? Acontece, né? E eu falei só assim, se tiver que ser, vai ser minha. Aí entramos em contato, enfim, deu tudo certo. Ai, meu Deus. Montei o salão. Não, e montou o salão na principal região do ABC, né? Exatamente. E detalhe, quando você faz essas mudanças de cidade, você tem que estar preparado. Por quê? Porque você perde o público. Perde muito. Nossa, muito. Agora que eu me liguei, é verdade. Quando que você não perde muito? Mecha. Porque as pessoas vêm? Porque mexe mais demorado. Demora, você fica... Antigamente era 3 meses. Hoje, as pessoas ficam 6 meses, 2 vezes por ano. Então, tudo bem de você ir para São Paulo vir para cá. É verdade. Entendeu? Agora, uma sobrancelha, uma escova, uma unha... Deixa a Soraya, viu? Mudar mais uma vez. vamos deixar registrado aqui, viu, Soraya? E é isso... É isso que sustenta o salão. É verdade. Isso o dia a dia, entendi. Não é a mecha. Não é a mecha. Porque, enfim, não vou entrar muito na questão aqui, porque a gente fala muito da profissão, mas e não do empreendedorismo. Mas eu acho que é importante você trazer esse ponto, porque, de repente, é uma pessoa que é um cabeleireiro, que é muito bom em mecha, e aí ele quer abrir o salão dele, então ele tem que saber que o que sustenta o salão não vai ser a mecha que ele vai fazer. Não vai ser. Tipo assim, 10% dos clientes são os clientes da mecha. Exato. O resto é depilação, sobrancelha, buço, fora o tempo. manicure.
Em 5 horas de uma demanda de mecha, você consegue fazer quantas escovas, quantos tratamentos, quantos cortes. Quantas unhas. Entendi. Custo de produto, tem tudo isso. Mas a mecha é muito mais cara. Aí isso entra no empreendedorismo, né? Na questão da gestão. Sim. Quanto custa uma mecha? Perfeito. Sabe? Mas quantas horas de pé, risco do resultado final. Uhum. É diferente de um tratamento e de uma escova. Ou de uma unha que pegou uma cutícula. Exatamente. Então, mecha, ela não custa caro. Ela é muito trabalhosa. O custo não custa caro para o cliente, né? Se ele vai num bom profissional, tá? Agora, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você pode ir lá e fazer com qualquer profissional. Achar que é tudo igual, que produto é tudo igual, que profissional é tudo igual e tá tudo bem. É, que não é, né? Exatamente. Depois, né, vem as consequências. Mas assim, mecha, eu costumo dizer que apesar de ter virado a minha especialidade, porque eu vejo mecha como uma obra de arte, eu gosto de virar o cliente pro espelho e ver o sorriso no rosto. Sabe? A transformação. Porque a mecha é uma coisa que te traz uma transformação, te traz uma leveza. Eu gosto disso, mas se eu te falar que, se eu pudesse hoje eu só faria mecha, não. Por conta do tempo mesmo. Por conta da demanda de responsabilidade, de cobrança que a gente tem. Mas é necessário você fazer de tudo um pouco entre corte e coloração, né? Que mecha entra na coloração. Porque querendo ou não, é um tipo de coloração. Pra gente é o completo, né? Exatamente. Ter a manicure, ter a depilação. Porque você traz o cliente para um único lugar. Perfeito. Tá? E daí, então eu vim para Santo André. Fui muito feliz na casinha. Não na casinha de Santo André, na casinha 2. Na casinha de São Bernardo, né? Isso, na 2. Já era 3, né? Já era 3. Aí conheci uma amiga maravilhosa, amor da minha vida, a Carol. E que é madrinha da minha filha, Carol Alva, a doutora Carol Alva. E aí... A Carol nutricionista, é isso? Dermatologista. Dermato, ok. Isso. E ela, vamos abrir um negócio. Mas isso, me perdi. Isso já quando você ia pegar o salão daqui? Quando eu peguei o salão daqui. Fiquei no salão daqui, 2 anos. Que foi o Eduardo que te falou, essa casinha aqui do bairro Jardim tá livre. Aí você veio pro bairro Jardim. Vim pro bairro Jardim. Certo. Perdi todas as clientes. Tá bom. Enfrentei 3 meses, assim, dolorosos. Refazendo sua clientela. Mostrando no bairro. Era época de panfleto ainda, né, que funcionava muito bem. E falei de panfleto. Tá ótimo, né? Ele falou a idade, gente. Falou a idade. Fui muito feliz durante 2 anos. Aí, assim, eu tinha já 3, 4 manicures, depiladora. Renata, você que contratava toda essa galera? Eu que contratava. Gente, então a gente treinava, falando... né? E testava, porque você tem que fazer teste. Não, e o mais legal é que se você treinava e testava é porque você já tinha passado por isso, sabia? Exatamente. Então a gente tá falando de uma pessoa que saiu do nada, que nem era da área da beleza. Nem no sonho. Que abriu 3, né, salões, e aí no 4º, na verdade, ou no 3º, você teve tudo isso daí de gente. Isso. Abre um parênteses, que eu sem não posso saber deixar fazer de falar gestão, disso. Jesus. Eu não posso deixar de falar disso. Na casinha 2, em São Bernardo, surgiu uma oportunidade de abrir um salão no aeroporto de Campinas. Nossa! Por isso que eu falo, jovens, a gente tem uma energia. Abriu o salão. Abriu o salão no aeroporto? No aeroporto de Campinas, com o salão aqui. Meu Deus, Renata de Deus. 2 dias lá, 3 dias aqui. Eu ia de manhã e voltava à noite. Com a ajuda do meu sogrinho querido, meu marido, que também abriu lá um consultório. Tudo no aeroporto. Todo mundo empreendedor, entendeu, gente? Todo mundo empreendedor. E aí, ficou lindo. Toda uma exigência de vigilância sanitária. Então, assim, pro aeroporto, aeroporto. E 6 meses foi o tempo. Aí faliu? Fechamos. Porque assim, não chegou a falir. Não chegou a falir. Por quê? Gente, é muita gente. Acho que em toda profissão, é muita gente querendo chegar onde você chegou. Mas ninguém quer trilhar o caminho. Não. Né? Ninguém quer as pedrinhas ali.
eu não conseguia achar profissional para trabalhar. Era muita gente que ia, não existia Instagram como hoje, que você coloca um anúncio, ou Facebook, você consegue achar fácil, era uma dificuldade enorme para você contratar profissionais. Tinha que ser alguém de muita responsabilidade para estar lá no dia que eu não estava. Então, veja bem, você monta um negócio, você paga todas as custas de um negócio. A comissão de um profissional hoje é, em média, mínima, 50%. Então, ele vai lá trabalhar e ganhar 50% daquilo que ele produziu. Da receita. E você não achava ninguém. Eu desgastada, porque eu tinha que trabalhar aqui, muito. Continuava com a minha família, meus filhos para cuidar. E tinha que bater lá a cada 2 dias sozinha, porque meu marido tinha um dia que ele ia, mas não era toda mas semana. Ele não é cabeleireiro, não é profissional, né? Não, mas eu falo assim, ia assim, porque ele ia dirigindo, porque ele tinha um consultório. Ah, entendi. Então, isso me ajudava de certa forma. Entendi. Mas eu voltava à noite, pegando bandeirantes. Então, assim, virou pra mim... uma coisa não boa. Não boa. Eu fechei, mas eu tive um custo altíssimo com isso, né? Porque você abre empresa com todas as exigências e depois você tem que encerrar. Não, inclusive você perde quebrar um contrato. dinheirão, né? Exato. Então, voltei pra cá e aí a minha tristeza também estava junto com isso. Um negócio que não deu certo, perdi meu padrasto, eu estava infeliz. E eu olhava pra casinha e falava, essa casinha podia tanto liberar. Porque era uma casinha que era uma loja de decoração. Então ela era linda. Que legal. E aí veio essa notícia boa. Entendi. Então mudei. Mudei pra cá em 2012, julho de 2012. Perdi tudo, de cliente também, mas bora lá. Vamos começar tudo. Melhor começar agora do que depois. Porque em qualquer momento que eu mudasse, quanto mais eu crescesse em São Bernardo, mais amarrada lá eu ficaria. Com certeza. E eu sou muito grata a São Bernardo, mas eu amo muito mais Santo André. Você já estava morando em Santo André? Não, tá. Nunca, sempre morei em São Bernardo. Fazia uns anos bons que eu morava lá. Mas eu gosto muito mais de Santo André. E daí vim pra cá, 2 anos eu fiquei nessa casinha. Só que antes dos 2 anos foi quando a minha amiga... Vamos abrir um negócio. E eu achava que era brincadeira. E a gente olhava para a casa da frente, que era um sobrado enorme, uma loja também, não era meio que de decoração, estofamento. E eu falava, que loucura, como é que eu vou sair de um aluguel de, sei lá, acho que era R$1.800, que já era muito para mim, para um aluguel de 5 pau, sabe? Não, vamos, porque eu vou montar estética em cima e você fica com salão. Então era uma sociedade de custo fixo, vem a gestão aí de novo. Que não teve. Até hoje, viu, gente? Não tem, tá? Não é querendo falar nada não, viu? Cara, que loucura, que loucura. Vocês são amigas ainda, né? Minha filha, meu amor da minha vida, é madrinha da minha filha, né? É que ela não é desse mundo, desse planeta. Então, começamos a reforma. Saiu da casinha e foi pra casona. Na verdade, a gente estava na casinha, por isso que, de novo, vamos falar de mentalidade. Não tem como não acreditar. E você é uma pessoa que falou muito disso pra mim há muito pouco tempo. É que a gente vai se deixando levar por tantas coisas no dia a dia e a gente acaba não se conectando. Nem com a gente, nem com o nosso propósito, com o que a gente verdadeiramente quer. Deseja. E aí, eu olhava para aquela casa e ela ia no salão toda semana. Ela tinha acabado de mudar para cá. Ela ia no salão toda semana. O santo bateu também. Paixão ali, amor à primeira vista. Não foi paixão, foi amor. E a gente olhava para aquela casa. Nossa, essa casa seria ótima. Mas a casa tava a todo vapor. De vendas? Sei lá. Elas tinham feito uma puta reforma, mudado, abriu um negócio. Então, não tinha como. Eu falava, imagina, Carol. Eu falava, essa casa não vai vagar, cara. Vagou? Elas viraram minhas clientes. Então eu meio que sabia mais ou menos o que estava começando a acontecer na casa. Entendi. A casa vagou. Bora alugar. Tudo Meu na loucura. Deus, que coragem, gente. Tudo na loucura.
reformamos e não foi reforma. Tudo no sonho, né, Rê? Tipo assim. Tudo no sonho. Vamos fazer, vamos fazer. Empreender é um sonho. Gente, empreendedorismo na prática é isso mesmo. A gente incentiva, né? Que todo mundo aqui vai, dá o passo, se joga. Mas, cara, depois de um tempo já tem que ter gestão, tá? Ela tá contando da história do quarto salão. Eu tô contando uma história, uma dor que eu passei pra que vocês, pra que as pessoas que estão assistindo aqui não passem. Ô, Rê, não é nem só passador, é assim, faça a gestão. Exato, galera, é só fazer a gestão. Tem que fazer. Isso aí, hoje eu diria o quê? A gestão, ou você faz junto, ou você faz primeiro. Perfeito, Rê. Você entendeu? Antes de abrir um negócio. Perfeito. Aprende o básico da gestão, né? Porque não dá pra você ser amador. Não dá. Um tempo dá, né, Rê? É. Depois não dá mais. Mas assim, passou 30 dias, as contas vão chegar. E tudo chega aumentado num salão de beleza. Da luz, a água, porque tudo gasta-se muito. Você entendeu? Aí impostos, aluguel e... Mão de obra, 50% da receita. 50% da receita quando não é mais, tá? Eu tô te falando de um mínimo aí. Então tem todo um custo. Não é que assim, eu vou ganhar 50%. As pessoas se iludem, eu vou ganhar 50%. Não ganha. O dono do salão tá ganhando muito porque ele tem 50%. Não tem. Eu trabalho pra... Não é assim. 50% não é líquido no bolso dele. Jamais, jamais. Então, quando a gente reformou e abriu. Esse salão, eu vou te falar. Renata, você deu errado no empreendedorismo? É ruim ter um negócio? Não é ruim ter um negócio. É você que não estudou o que devia na gestão para poder fazer o negócio se manter. Perfeito. Eu tive excelentes profissionais. Tive alguns ruins, mas eu tive uma equipe sensacional. Eu ganhei, eu faturei muito. Gente, faturamento é diferente de liquidez. É, de lucro. Porque num salão, principalmente. E é o que eu sempre falo. Eu tô faturando 100 mil. Tá, você tá faturando. Mas na sua conta, se entrar 50, porque 50. É simples. Esse é o começo da linha ali, ó. É a primeira linha. Isso que a gente nem vai falar de questão de recolhimento de impostos, como é que é nessa divisão, que hoje é totalmente... O que é gasto fixo, gasto variável, taxa de imposto? Exatamente. De repente eu me vi com 25 profissionais dentro do salão. Isso só profissional, cabeleireiro, manicure ou cabeleireiro, tudo? Não, recepcionista, tudo, né? Tudo. De CLT e parceiro, que Perfeito. A gente fala na nossa área, parceiro. Ali, numa casa grande, eu tinha que ter uma pessoa para limpeza CLT. Com coisa certeza. Que eu não tinha na pequenininha. Com certeza. Recepção, no mínimo 2. Com certeza. Gerente. Tinha as esteticistas. E aí tinha os assistentes. Dos cabeleireiros. Quando você cresce, quanto maior você é em relação à proporção mesmo, de tamanho, de negócio e de beleza, mais você atrai. É verdade. Atrai público? Público. Ah, ok. Público e classe. Aham. E aí, você tá preparado? Não, né? Renata, de novo, saiu do salão pequeno para o grande só pensando no quê? Reforma, beleza, clientes. Por isso que eu falo que você é uma empreendedora nata. Tipo assim, vovô. Cheguei a contratar um cara de Curitiba para vir aqui me dar um curso. Ah, Rê, mas você queria se aperfeiçoar, cara, né? Eu vou te falar, qualquer curso, Gley, eu falo para todo mundo. É o que você tem hoje pra fazer? Faça. De todo curso você vai tirar uma frase. Tirar. Até o curso que é ruim, você vai entender. Vai fazer assim, não vou fazer esse curso por causa disso. Exato. Você vai aprender. E aí, eu fiz uma sociedade. Que foi com essa sua amiga? Não. Mas a minha amiga era uma sócia de custo fixo. Ah, sim, que ela só pagava o escritório. Ela tinha a estética. Entendi. Tá? O escritório, o salão, né? O prédio, entendi. O salão era meu. Mas aí você estava sozinha, então, no salão, dividiu o custo fixo do aluguel com ela e você resolveu ter uma sociedade. Resolvi ter uma sociedade. Porque você sentiu necessidade? Não, porque eu resolvi ter mais um filho, meu marido não tinha filho. E aí a gente resolveu ter a Maitê. Entendi. Amor da minha vida. E seus filhos já estavam com? Grandes, criados. Estava comigo nessa época até, eles moravam comigo ainda. Mas já estava, a idade, né? Já estava ali com 15, 18. Ah, já eram, perfeito. Então, eu peguei peguei um sócio. Eu quero um sócio.
Se eu tivesse gestão na veia, eu não teria feito o que eu fiz. Jamais. E aí, nessa hora, é que vale todo o seu aprendizado. Eu falo isso porque eu tenho pessoas que eu super admiro na área da beleza, que são só gestores. São donos e são só gestores. Perfeito. Eles não fazem, não sabem lavar um cabelo. Perfeito. Então, quando você se propõe, que eu acho que é pior ainda, você se propõe a abrir um negócio. Você pode ser um empreendedor de abrir um salão, sem ser profissional. Você não precisa ser cabeleireiro. Que é o que a gente já falou aqui. Se você for cabeleireiro, você não vai poder ser o gestor. Perfeito. Ou uma coisa ou outra. E, então, eu só pensei na minha dor de, eu vou ter um filho e eu quero alguém. Você já estava grávida? Eu já estava grávida, perto então de ganhar. Foi necessidade Foi mesmo, necessidade. né? Necessidade emocional. Exato. Sabe? Tanto que eu trabalhei de manhã e fui pra maternidade. Você entendeu? Mas aí o sócio entrou quando? O sócio entrou depois que a Maitê nasceu. Ah, tá. Tipo, ela nasceu em janeiro, ele entrou ela nasceu meio de janeiro, ele entrou no fim, porque já tava tudo em negociação. Fechou a sociedade, assinou, ele começou comigo dia 1º de fevereiro. Entendi, muito rápido, Muito né? rápido. 30 dias depois eu percebi que eu tinha feito merda. Pela escolha do sócio. É. Mas não necessariamente por ter um sócio. Não, pela escolha do sócio. Perfeito. Esse sócio, ele era de onde? Ele era daqui mesmo. Já teve salão muito no passado. Mas assim, onde que estava o problema? Eu precisava de um braço para me ajudar. E um braço de gestão, teoricamente. E ele não tinha nada de gestão. E você também não sabia. E eu não sabia. Eu não tinha consciência disso. Entendi. Olha o que eu pensei no sócio. Ele vai poder trocar uma lâmpada, resolver essas questões para mim. Ai, meu Deus, entendi. Porque assim, eu era o faz-tudo. Eu era o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, tudo. Se a faxineira faltar, ele vai conseguir colocar uma faxineira no lugar. Sendo que isso é o gerente que faz. Exatamente. Entendi. Mas aí meu sócio deitava num sofá que a gente tinha, que era uma casa muito grande, e dormia a tarde inteira. E tava tudo lindo pra ele. Mas ele trabalhava contigo no salão antes? Não, ele trabalhava num lugar, foi uma cliente que indicou. Cara, eu só pensei na minha dor. É por isso que nessa hora, na gestão, no empreendedorismo, você tem que ser calculista. Tem que ser, e frio. Tem que ser. A gente tem que ter muita conscientização das nossas decisões. Exatamente. Acho assim, não é ruim ter sócio. Eu amo a sociedade. Eu acho que a gente não é completo, né? A gente, na sociedade, na empresa, a gente sabe fazer uma coisa de cada vez, digamos assim. Não, e é tão bom sociedade que muitas pessoas deram certo. Hoje, nenhum profissional cabeleireiro que eu conheço que é profissional cabeleireiro. O salão do fulano de tal, top, tá bombando. Ele é cabeleireiro, carro-chefe do salão. Ele não é o gestor. E ele pode ser o dono do salão, mas ele fez sociedade com o gestor. Ou ele fez sociedade, ou ele contratou uma puta. Mas geralmente ele é sócio. Entendi. Sabe? Entendi. Então o meu casamento com sócio não deu certo. Mas não quer dizer que... Não, mas por que não deu certo? Você não chegou a contar aqui, não. Não deu, então, não deu certo por isso. Porque eu esperava que... Primeiro, ele me falou, olha só, de um faturamento que ele não tinha. Ele nunca me apresentou. Então, assim... Você acreditou? Eu acreditei. Porque eu falei, bom, ele fatura mais ou menos igual a mim. Porque pensa bem. Como que funciona dentro de um salão? Comissão. Eu sendo dona, eu também ganho comissão. Não é porque eu sou dona que eu vou lá. Isso aí era uma coisa que eu fazia certa. Eu era cadastrada no sistema como comissionada. Então, no final do mês, fechava a folha de pagamento de todo mundo. Eu tinha meu salário em comissão. Que eu nunca retirava. Sempre ia para pagar a conta. Por conta da má gestão. Porque, gente, depois que eu entendi, que eu fui ver mesmo de gestão, falei, cara... Você foi estudar? Como que não sobrava dinheiro? Você foi estudar, então? Fui fazer uns cursos. Eu falei, eu preciso... Aí eu passei um tempo sem fazer nada de cabelo. Entendi. Sem fazer nada, assim, de estudo, você tá falando? De estudo, que foi quando eu fui pro salão que você me conheceu. Ah, entendi. Mas isso você quebrou. Então vamos falar aqui pra galera, né? Porque eu conheço um pouco a história, não conheço muito de forma aprofundada, não. Mas em janeiro, que foi quando você tava quase tendo a Maitê, você conseguiu ter um sócio. Esse sócio trouxe a expertise também de um cabeleireiro pra você. Sim. Não veio com a expertise da gestão. Não.
Tá. E aí, em fevereiro, quando ele entrou na sociedade, por que só em um mês você já viu que a escolha do seu sócio tinha sido errada? Porque ele passava o dia dormindo. Então, assim, ele não tinha uma proatividade. Meu Deus, gente. De eu vou. Aí eu vi claramente nem nele. a luz ele trocava, então não, é isso. Vi claramente nele que o negócio dele, ele tipo assim, eu arrumei mais uma pessoa pra eu cuidar. Por quê? Ele tava feliz porque, imagina, ele adquiriu 50%, que foi outro erro. Você fez a sociedade de 50%. Instruída por um advogado. Mentira. Opa! Instruída por um advogado. Advogado do quê? Só pra eu saber assim. Pois é. Você entendeu? E aí você fez contrato societário, empresa. Ele pagou pra entrar? Fiz um contrato de gaveta. Ai, meu Deus. Dividi o pagamento em 5 parcelas. Dele? Dele. Tá. Pra mim. Ele me pagava em 5 vezes. Quanto que ele tinha que te dar pra entrar? Vamos abrir os valores aqui. Vamos abrir os valores. Ele tinha, olha só, o desespero... É você nem sabia quanto que custava seu salão. Não. Mas você falou pra ele assim, você vai entrar com quanto? Mas um salão no nível do que eu tinha ali, com o faturamento que eu tinha na época, ele não podia ser vendido por menos de 400 mil reais. Meu Deus do céu. Avaliado. Sim, 400 mil, então ele ia entrar por 200 mil. Eu avaliei 130 mil. Tá, então ele ia, pra vocês dois. Então ele ia ter que entrar... Com 65. Pelo amor de Deus. E me pagou parcelado. Beleza. Tá? Tanto é... Pô, mas peraí, né? Olha só que número bom. Então, assim, se você tivesse feito certo e tal, era um salão que você fez do zero. Isso. E já podia vender por 400 mil reais. Já podia vender por 400 mil. Perfeito. Entendeu? Tanto que, quando eu falei um mês depois, chamei ele numa conversa numa boa, falei, não tá dando certo, porque eu fiz um contrato de gaveta. Olha, amigão, não tá dando certo, porque assim, eu quis que você virasse meu sócio pra trocar a luz, e nem a lâmpada você tá trocando. Não, pera, gente, né? Peraí. Desculpa, não ri, né, gente? Peraí, gente, vocês vão falar que vocês estão querendo um funcionário, não era isso, gente. É porque ele era uma pessoa desprovida de... Eu já não sou a expert em gestão, e ele menos ainda. Tá. Então, ele não entendia muito de números, de gestão, de nada. Então, o que a gente acordou? Que ele ficaria com essa parte de cuidar das coisas. Perfeito. Né? E da operação do negócio. Exatamente. Então, não é que você ia ficar na gestão, beleza. Eu penso assim, um homem... Ele pode trocar uma lâmpada, porque eu trocava. Uhum. Tem coisas que ele não sabe fazer, ele contrata, já vai atrás de alguém, chama essa pessoa e resolve. Tá. Exatamente. Beleza. Então, pra ficar claro que era isso. Não fazia nada. Nesse um mês ele não fez nada? Nada. E cadê o faturamento? Meu Deus. Nada. E eu com a minha filha de um mês em casa. E eu com a minha filha. Só que passou um mês, eu não falei no primeiro mês, eu esperei o segundo mês. Mas eu já identifiquei no primeiro mês. Falei, só que eu vou fechar o segundo pra ver... De repente, as clientes... Às vezes a gente tem um mês ruim, né? E isso é uma coisa muito importante. A gente sabe. O cabeleireiro, ele sabe o mês a mês dele na ponta do lápis ali. Porque, né? Ele tem que pagar a conta. E a gente depende da demanda de clientes. Chegou, final do mês, nada. Aí veio o terceiro mês. Aí eu chamei ele pra conversa. Falei, olha, eu vi que... Você não está trazendo cliente que você falou que trazia. E o que acontece numa sociedade? Quando a pessoa te diz que ela tem X de faturamento, que era mais ou menos o que eu faturava, tá tudo bem. Porque nós vamos pagar as contas, o que sobrar nós vamos dividir meio a meio. Agora, quando você tem 1/3 do que eu faturo, a não ser que a gente estivesse com isso muito bem, né? E aí, o que sobrar do que eu trabalhei, eu vou ter que dividir? A entrada, ela tem que ser mais ou menos ali, não precisa ser igual. Você trazia 100% e ele pegava 50%. Que legal! E quando eu falei pra ele, então, e ainda vamos não acabar? Trocava a luz. Ainda não. E quando eu falei, vamos acabar? Vamos acabar. Vamos terminar nosso relacionamento aqui, ó. Não, mas esse salão é maravilhoso, é o meu sonho. Era o meu sonho. Cínico. Falei, arrumei um problema. Aí advogado, e assim, não vou entrar lógico em detalhes aqui, eu comecei a ver que ele tinha vários problemas já com a justiça. Falei, agora eu tenho um problema de verdade. Ó, sabe o tamanho do meu problema? Ele se arrastou por dois anos na justiça, e ele só acabou porque o aluguel da casa venceu, e eu tinha uma brecha para não renovar.
Mas assim, até ir na porta do juiz, bater na porta, encarar o juiz e pedir pelo amor de Deus, eu fui. Pra desfazer a sociedade. Pra desfazer. De um contrato de gaveta. Contrato de gaveta. Isso acabou eu conviver com ele. Não acabou o problema. O problema se encerrou no meio da pandemia. Já tinha passado, quase 5 anos. Que o juiz virou e falou, pode pegar o seu nome, tá? Porque o meu salão chamava Estúdio Renata Mendes. Estava super bem colocado, conceituado. Eu perdi tudo. Até o seu nome? Meu nome. Porque eu não podia abrir outro negócio usando esse nome. Que era seu? Que era meu. E não tinha marca registrada, nem nada, porque... Tudo registrado, mas era justamente por isso. Não, mas era registrado só no CNPJ do salão. Do salão. Não era INPI, né? Registrado no seu nome, assim. Mas não era nem isso. O problema é que ele tinha o direito sobre o nome. Entendi. Enquanto o juiz não decidisse o que fazer com aquele nome, eu não podia usar. E o salão estava aberto? O salão já estava fechado. Eu abri o nick. Ah, ok. Por isso que mudou o nome. E ficou parecendo... Então, com essa mudança... Olha o tamanho do problema. Quando você não planeja. E quando você toma decisão pela emoção. Exato. Eu tive que abrir um negócio novo. Ninguém sabia mais quem era Renata Mendes no mundo. O que é o nick, né? O que é, Salão novo. Entendi. Nossa, você entendeu? E com isso, ele... Assim, além do transtorno, de tudo que eu tive que enfrentar, enfrentei uma guerra na justiça, que não é bom pra ninguém. Brigas intermináveis, problemas com profissionais, porque nisso você racha a equipe. Entendi. Racha em que sentido? Não é que a equipe se desfez para ir atrás dele, porque todo mundo viu o mau caráter que ele era. Mas a equipe se juntou, rachou no sentido de uma parte se juntar e abrir salão, muito próximo de mim. Então, porque eles iam perder o emprego. Exatamente. E outra, a dona tá descompensada. Não tem como você ter saúde mental com um problema que eu tava arrastando já por 2 anos. E você tava arrastando um problema junto com uma filha pequena, né? Junto com problemas familiares, junto com um monte de coisa acontecendo, né? Exatamente. E aí, quando você falou pra ele que você gostaria de desfazer a sociedade, não teve acordo, não teve nada? Tinha. 300 mil ele queria. Ou seja, não é nem que o salão foi avaliado em 400 na conta dele, foi avaliado em 600, né? Porque ele queria 300, os 50%. E ele pagou quanto? 65 mil reais? Cara, e depois de 2 meses ele não terminou 300? De pagar, porque nessa confusão não terminou de pagar. Meu Deus. Eu sei que o próprio juiz falou pra ele que nem no STJ falou alguma coisa assim, você vai conseguir esse valor. Eu acho bom vocês entrarem num acordo. Não, o juiz falou pra ele assim, ó, primeiro você paga os 65 pra depois você querer 300, né, filhão? Meu, Renata. E você teve que pagar isso daí pra ele? Sair? Não, eu tive que achar essa brecha da rescisão do contrato de alocação. Pra o salão falir. Foi pro salão isso? Falir. Porque aí ficou lá na justiça o nome parado, acabou, morreu o Estúdio Renata Mendes. Não é nem briga, né, nesse caso. Quando me liberaram, eu já tinha o nick. Entendi. Agora, meu advogado falou, agora você pode usar, o nome é seu. E outra coisa, fiquei todos os anos pagando imposto do salão aberto, eu não podia encerrar a empresa. Ele pagava metade? Imagina. Enfim, mudei o nick, comecei tudo de novo. Foi aí que eu conheci a Renata, hein, gente? Exato. Foi só nesse momento aí, ó. Comecei tudo de novo. Tava tudo indo bem. Começamos a decolar. Já tinha quantos funcionários? Tinha uma galera? Ali também já tinha uns 12. Tava montando equipe, tava tudo bonitinho. Já era o 28º salão, né? De todos que a gente já falou aqui, ó. Veio a pandemia. Fecha? Não fecho. Todo mundo vai fechar. Eu não. Só de raiva eu não vou fechar. Era uma terça-feira, nunca vou me esquecer. Vai fechar sim. É ordem, tá. Falei, beleza, sábado a gente tá de volta. Judiação. Fui testada. Muitas vezes. Então... Mas aí fechou e acabou. Aí eu mudei pra sala, né? Lembra? Não, depois, né? Depois. Não, fechou a pandemia. Quanto tempo você ficou com o Nick ali? O Nick ficou ali... 1 ano? Foi pouco. 1 ano e pouco, 1 ano e pouco. Porque não venceu nem o contrato. Aí chegou a pandemia. Chegou a pandemia. Ai, gente, pelo amor de Deus.
foi aquele sofrimento, aquela luta, porque você tinha que demitir todo mundo que estava CLT, não fazia sentido manter. É custo. Os profissionais a gente revezava, o dia que um vinha, aí a gente começou a atender escondido, né? Era essa história de, vai atender na casa, gente, nunca me desceu essa história. Então, como o salão era meu, eu tinha essas brechas, vamos lá, a gente atende um por vez. O dia que o Dárcio vier, a Renata não vem, enfim, fomos tocando assim e as coisas foram voltando. Mas tudo começou a perder o sentido pra mim. Como pra muita gente, né? Eu cansei. Tem uma hora que o empreendedor não tem mais força. Eu cansei. Eu cansei, mas assim, eu cansei porque eu já tinha gastado energia com muita coisa. Era muita reforma, porque todas as casas que eu entrei, eu tive que trocar desde o piso, a elétrica, a hidráulica, tudo. Então, assim, eu tava esgotada. E o cenário que a gente estava vivendo, ele não tinha hora para acabar. Peguei Covid, fui parar na UTI. Então, assim, eu tive toda uma questão em 2020 que me abalou psicologicamente. Emocionalmente, tudo, né? E eu que achava que eu sou forte para um caralho. Então, assim, eu me dei ao luxo de realmente cair e falar, chega agora um pouco. Exato. Depois de ter dado uma cacetada com um sócio, teve um outro lugar, teve a pandemia. Porque assim, né, por mais que você atendesse na pandemia, era um cliente a cada, 3 horas que você atendia. Sim. Diferente, né, de um salão que você tá lá com 25 clientes ao mesmo tempo. Não, e assim, olha a gestão entrando aqui de novo. Minha gestão é tudo. Quando fechou, eu fui encarar os boletos. Sabe por quê? Porque no salão entra dinheiro diariamente. Entendi. E sem gestão, você paga as contas. E chega o dia de pagar, eu tenho dinheiro. Porque meio que você vai ali, esse dinheiro é um negócio assim, entra o dinheiro. Você imagina, se entrava o dinheiro e você pagava conta sem gestão, você imagina com gestão tanto que não sobraria. Pois é. Você nem sabe quanto você já ganhou nessa vida. Consegue? De faturamento? Então, eu sabia do faturamento, porque assim, era zoado, mas também não era tanto, né? Tinha o meu caderninho ali anotado. Não, eu trabalhei muito com sistema. Eu fui a louca do sistema. Mas quando chegou o sistema? Não, o sistema chegou lá no Baeta ainda. Tá. Lá em São Bernardo. Você já sentia a necessidade da gestão, né? Não, do dia que eu achei o dinheiro no bolso. Entendi. Falei, não, eu tenho que no mínimo fechar o caixa. Entendi. E quando você agenda o cliente, os sistemas, ele não deixa você fechar sem fechar. Outra coisa que eu perdia muito, eu vim de uma época de fazer fiado, pra pagar no pagamento. Você acha que na cabeça, no papelzinho, eu tinha? Não tinha. Às vezes um valor grande você até lembrava, mas uma unha não sabia. Com certeza. E eu pagava pro profissional, porque a anotação dele vinha. O 50%. 70%. E aí, então eu tinha sempre a conta, eu fazia a conciliação bancária. Entendi. Acredita que eu fui aprender. O girinho de caixa ali tava certo. Tava. Então, assim, eu vou abrir o meu faturamento máximo. Por isso que eu falo, entra dinheiro. Então, assim, já tivemos faturamento de 170 mil. Por mês? Por mês. Galera. Salão, hein? Salão dá dinheiro. Gente, é dinheiro. Só que a gestão não pode faltar e nem falhar. Tem que ser fiel. Porque um dia que você se perde... E assim, por isso que eu falo, eu sou muito comercial, eu gosto de lidar com a linha de frente, falar, receber, dar risada, atender. Esquece pra mim ficar fazendo conta. Não sou eu. Outra coisa, né? Então, se você não faz, você tem que ter alguém que faça. E bem feito. E assim, você tem que entender para você acompanhar. Eu fui fazer Sebrae, né? Eu fui fazer... Empretec. Eu não fiz Empretec por uma questão psicológica. Porque a Empretec... Você sabe que é um desejo que eu ainda tenho? Legal, você vai gostar. Tenho por uma questão de me desafiar. Eu gostei do Empretec. Então... E aí, é aquela história. Como eu tinha que atender... Eu não podia ficar 4, acho que era uma semana fora. E minha cabeça estava sempre muito voltada com conta para pagar. E eu tinha que me desconectar para conectar no Empretec. Então, eu não passaria, eu acho que nem na avaliação. Mas eu ainda quero fazer.
Só por hobby mesmo. Ó, gente, quem não sabe, né, o Empretec é um curso muito bacana do Sebrae. Indico aí, né, o pequeno empreendedor que vai fazer. Principalmente o pequeno empreendedor, assim, que já tá começando a ter muita gestão, muitas pessoas, muitos processos na empresa. É bacana. É uma imersão aí de uma semana. Exato. E aí, chegou pandemia, chegou chão Meu na limite. tua cara, caiu. Você ficou quanto tempo, assim, nessa fase? Nessa fase, o resto do ano de 2020, que você vê, começou em março. Mas a gente se arrastou. O dezembro foi, imagina, dezembro em salão é um sonho, né? Tipo, você quer ganhar em dezembro aquilo que você... eu falo que dezembro é o mês que a gente se permite sonhar para o resto do ano. Legal. Né? Isso não aconteceu. Então, quando passou os dias do Natal, que entrava para a virada do ano, eu dei um start. Falei, eu não quero mais esse salão. Ele já era bem menor do que o outro. E aí eu queria encolher mais ainda. Porque eu pensei o quê? Se eu for para um lugar menorzinho, vai ser mais fácil de eu fazer a gestão. Bonitinha. Tipo assim, né? Doce ilusão. Menos gente. Não que não seja verdade, mas entendi. Mas aí é uma reflexão, né? É que gestão é gestão, né? Grande ou pequeno, um ou dois, esquece. A gestão tem que ser feita, gente. A gestão tem que ser feita, gente. Porque gestão não tem a ver com quantidade de funcionário ou tamanho do lugar. Não. Olha agora marketing digital, gente. Se a empresa que é um marketing digital da vida, você precisa, talvez nem tem escritório, né? Nem tem funcionário fixo ali. Não faz gestão pra você ver. Exato. Vai lá. Vai lá. E você sabe que hoje é um negócio que eu sempre questiono a gestão. Eu bato o olho, eu vou falar pra você. Se você falar pra mim, vem dar um curso de gestão, não, eu deixo isso pra você. Mas se eu entrar num lugar, eu consigo bater o olho e entender bem. Direcionar até a pessoa. Perfeito. O que você tem que ter, o que você tem que fazer. Principalmente pra quem tá começando. Sabe? As dores todas que a pessoa vai ter, a necessidade real que ela tem. Que ela vai ter no começo pra abrir um negócio. Aí, lógico, quando você fala da parte de teoria, de aprender... Porque muda muito. O mercado mudou muito. Não, talvez você não saiba ensinar a gestão teórica ali. Exatamente. Mas uma mentoria para alguém que quer abrir um salão, ele consegue prática, contratar sua mentoria para pegar sua experiência. Com certeza. Né? É aquela história de facilitar o caminho. Exato, né? exato. E daí foi quando eu achei a sala. Mais uma vez, que daí você foi pro Piquititico. E o universo conspirou. Eu resolvemos entrar num prédio, onde você nos conheceu, e olhamos quando eu cheguei na porta, para alugar uma sala, eu não falei pro que era. Era um salão montado. Ai, meu Deus, olha, que coincidência. Que, infelizmente, alguém abriu. E faliu, e fechou. E não deu certo, né? Naquele momento, me deu uma dor, porque eu sei qual que é a dor de você abrir um negócio, principalmente naquele nível, e a pessoa sequer usou. Porque não, e era piquititico, mas era muito bonitinho, muito né? bem organizado, muito né? Decoradinho, muito bonitinho. Mais uma vez, se tiver que ser, que seja leve. Eu já não tinha mais força. Que seja rápido. E foi, mudamos. Meu Deus do céu. Tudo lindo. E ó, tá pronto esse salão, eu não vou gastar nada. Mas eu vou fazer minha gestão. Gastei. Não, e gasta, tá? Gastou. Gastei porque, assim, a pessoa que abriu lá, que montou, ela não era da área. Ela não era cabeleireira, eu conheço ela. Ela não era cabeleireira, então ela seria a gestora. Entendi. E quando eu entrei, eu identifiquei algumas questões técnicas. Que só no dia a dia, quando você tem a demanda de secadores ligados. Entendi. Ou de ar-condicionado, é que você vai entender. Ou de luz, né? Eu lembro que tinha uma questão de luz que não dava pra ver direito, né? Exato. Então, ela não teve nem tempo pra saber disso. Porque ela não teve profissionais, ela não teve, né? Acho que ela teve uma pessoa, mas que não durou. Não durou mesmo. Então, eu tive um custo. Então, só que o que me ajudou? Eu tinha um negócio em andamento, um negócio faturando para migrar para outro. Mas é lógico, hoje qualquer pessoa que vai abrir um negócio, é outra coisa que eu digo, eu abri sem nenhum capital. Todos eles. O primeiro, eu tô falando, mas querendo ou não,
Eu já tinha um negócio girando. Eu já tinha um faturamento. Ninguém entende por que as clientes começavam a ser atendidas nas mudanças, sempre em cima da pintura. Eu chegava pros pedreiros e falava, nós vamos começar a atender hoje. Eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar a conta. Vocês não estão entendendo, entendeu? E mudei pra lá. Tava tudo muito lindo, gás, energia, tá. Continua faltando a gestão. Mesmo sendo pequeno, não deu conta. Não mudei de sistema. Fala assim, Gleice, eu não sou da gestão. Eu não sou da gestão. Eu sei que precisa ter a gestão. Exato. Viu, gente? Pelo amor de Deus, saibam da gestão. E aí, na verdade, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui aprendendo, mas o problema todo, gente, não é aprender. Não dá pra você ser cabeleireiro. Do meu nível de atendimento que eu tinha, com uma agenda que começava 8 da manhã e parava 8 da noite, em pé, fritando, e querer depois, com uma filha pequena, e depois querer fazer a gestão. Mas é que é outra profissão. Exato. Eu acho que é importante a gente frisar isso aqui, né? Por isso que o programa Empreendedorismo na Prática, ele existe. É para as pessoas começarem a entender a função de cada um dentro do empreendedorismo. Porque quando a gente fala do empreendedorismo, qualquer ramo que você puder imaginar, tem que ter gestão. Então é como se, assim, um gestor, ele mais ou menos consegue ter uma visão de gestão de qualquer lugar. Agora, cada lugar tem que ter um especialista para aquele lugar. Sim. É a gente falar de médico, é a gente falar de dentista, seu marido. Exato. Se o seu marido não tiver gestão no consultório dele, exatamente, não vai ter que seja a mínima. Exato. Né? Quem é que pensa na divulgação? Quem é que pensa na venda? Quem é que pensa no funcionário? Quem é que pensa na compra do mês? Quem é que pensa no fechamento de dinheiro? E assim, se você não quiser ter gestão sozinho, você até consegue. É mais fácil. Mas você não vai chegar muito longe. Perfeito. Porque sozinho você não vai chegar. Não. Você entendeu? Então, no mínimo, aí considere partiu de comissão ou salário, recolher imposto, tudo. É tudo. Gestão. É tudo. Então, assim, na verdade, não é que a Renata não conseguiu fazer gestão. Qualquer pessoa, profissional, cabeleireira, como eu, com agenda cheia, não vai conseguir fazer gestão. Mesmo vai se quiser. Ter que delegar. Talvez a gente vai perder uma excelente profissional no cabelo, pra quê? Vai ficar fazendo gestão? Foi o ponto que eu cheguei. Faz sentido. Você quer ser gestora ou você quer ser cabeleireira? Perfeito. Eu gosto de ser cabeleireira. Perfeito. E por isso você precisa de um parceiro gestor seu. Exatamente. E aí, neste salão, então, acabou também... não, deu certo esse salão, você vendeu, deu não foi? Deu certo, só que assim, eu mudei em 2021... Porque surgiu a oportunidade de venda. Isso, em 2022 me pediram uma consultoria para abrir uma estética. Entendi. Nesse café eu saí com um salão vendido. Olha só. Um salão que eu não tinha planos de vender. Tá? Ela tem um sócio que ela não tem plano de ter. Depois ela vende salão que ela não quer vender. Então assim, o cara falou, vamos montar, 2 amigos. Eu falei pra eles, vai montar pra quê? Eu já tô com o salão pronto. E eu fui muito honesta com eles. Falei, olha, eu fico no negócio, eu tenho X de faturamento, porque aí é o meu faturamento, Renata, pessoa. Do negócio, né? Você tá falando. Do negócio. Aí tem as outros profissionais, Soraya, tinha Darcio e tal, na época. Então eu falava, o meu faturamento é tanto. Do meu faturamento, você já consegue levar o que paga o seu custo fixo. Só da Renata. Para que você vai abrir um negócio do zero, reformar, coletar cliente, que não é fácil, porque ele queria abrir estética. Era muito amadorismo. Ele queria, né? Era só E queria, tava decidido. Uma vontade, assim. Quanto? Eu falei, cara, nem sei, porque não tava nos meus planos. Mas Aí eu abri a real. Eu preciso de alguém que faça a gestão. Eu não vou contratar a essa altura da vida alguém para isso. Então, eu vendo e eu quero continuar como cabeleireira. Legal, entendi. Sabe? E foi o que aconteceu. Fiz um contrato de 1 ano. 1 ano depois, se tudo tivesse bem, eu continuaria. E se não tivesse, se eu tivesse a fim de sair, eu tava livre para sair. Legal. E foi o que aconteceu. Nossa, hein, Rê? Eu falei, vamos respirar novos ares. Vou fazer o que eu amo. Exato. Esse é o primeiro salão que eu trabalho que não é o meu. Olha só. E aí você acabou saindo desse, você vendeu, cumpriu o contrato e aí foi para outro salão. Fui para outro salão. E hoje é nítido a sua alegria. Não é nítido? Não é?
me senti em casa. Um salão que tem tudo a ver com o público que eu atendo, que eu gosto, que me dá total liberdade. E que a gente comenta, gostoso o ambiente, né? Exato. Então, assim, eu não deixei de ser empreendedora. Exato. Porque quem tá nessa área sabe que o cabeleireiro, ele é o empreendedor. É ele que tem que buscar o cliente, conversar com o cliente, agradar o cliente para trazer esse cliente de volta. Perfeito. Você entendeu? O salão, ele é só 50%. Né? Ele te dá ali aquele apoio físico. Mas o profissional é que vai fidelizar esse cliente. Que legal, hein? E, gente, imagina assim, ó, essa história da Renata, olha só o que ela fez, hein? Visualizaram aí, né, essa vida. Começou como não sabia de fazer nada, começou como manicure, depois foi pra estética, buço, sobrancelha, depilação, aí foi pra cabelo, aí começou a abrir os salões. Só nesse número aqui, eu acho que foram 5 salões, né, que você comentou com a gente, 5, 6 salões. E agora voltou pra ser só cabeleireira, só, tá? Por que eu digo só? Porque eu conversando com a Renata, a gente já falou várias coisas sobre marketing digital, dela criar os infoprodutos dela. Ela tem uma mídia muito bacana, ela sabe se comunicar muito bem. Ela é da beleza como um todo, né? Dá pra ver, ela é super bonita, ela faz cabelo e ela se, né? Tem toda uma questão, assim, de autoestima, né, Rê? Que eu te falo, assim, que eu te admiro muito nisso. E tem uma coisa, né, que eu gosto muito da Rê, que é essa vontade de fazer o negócio acontecer todo dia. E olha, um dia eu vou ser parceira da Rê, viu? Certeza. A gente fica assim, se paquerando um pouquinho devagarzinho, eu tô aqui nos meus negócios, ela tá nos dela. Tô namorando, né? Pois é. Deixa que uma hora aí esse caminho se cruza, né, Rê? Tenho certeza disso. Rê, que história, hein? E, realmente, o que faz meu coração cantar hoje, sabe? O que eu realmente me conecto na minha profissão, é atender o cliente. Não é gestão, é empreender nesse sentido, tendo alguém por trás para fazer a gestão para mim, né? Que hoje eu atendo, mas aí quem recebe, quem cuida de todo o resto é o salão. Mas é algo que, assim, eu fazia muito, quando eu mudei, eu precisava disso. Eu precisava de novo sentir a vibração, dá uma a energia positiva, sabe? Me sentir livre para entregar para o cliente aquilo que ele merecia. Que legal. Aquilo que ele estava contratando. E não uma Renata deprimida, para baixo, cabisbaixa. Nervosa, né? Irritada. Brava, não quero fazer mais. Por mais que, é lógico, eu nunca fui de ficar gritando e tal, mas a pessoa sente. Energia é um negócio que você sente. Com certeza. Energia chega antes, né? Exato. Caramba, Henri. E o que você quer, assim, deixar pro público de mensagem? Para eles empreenderem ou para eles não empreenderem? Não, eu sou super favorável a empreender. Mesmo passando por tudo que você passou? Mesmo, porque foi uma grande escola. É uma delícia, eu não posso falar que eu não dei certo. Eu dei muito certo. E quem disse que acabou? Exatamente, quem disse que acabou. A minha história talvez o caminho que eu tenha trilhado, e quem sou eu para falar que foi certo ou errado? Mas eu só sofri essas dores porque eu encarei, eu enfrentei. Eu caía, levantava, fazia de novo. E a mensagem que eu deixo hoje, dentro de toda essa história que eu contei aqui da minha trajetória, é que vocês pensem, estudem, façam um planejamento, não saiam abrindo. E assim, por menor que o negócio seja, trate como negócio. Não como, eu vou abrir aqui na minha garagem da minha casa, vou botar uma cadeira e aí... É um negócio, sabe? E tem muita diferença de você tratar o negócio como um negócio ou assim, isso aqui é para eu ganhar um trocado, é para eu ganhar... Não, é um negócio. Mas hoje em dia, a gente tem milhares de cursos. É claro que a internet, ela oferece, a gente já falou disso, muita coisa também que não é tão legal, mas eu super indico o empreendedorismo. Renata, mas por que você não abre seu salão de novo? Porque eu não quero fazer a gestão. Eu não quero hoje, né? Exato, hoje eu ainda não quero. Hoje eu tô feliz. Eu costumo dizer assim, hoje eu tô off de ter um negócio. Tô estudando outras coisas, mas... se conecta de certa forma com isso. Porém, hoje,
eu quero estar 100% voltada para o meu cliente. A minha atenção hoje é pra ele. Deixa eu te corrigir. Você tem o seu negócio. Eu tenho, é verdade. Hoje você não quer ter um negócio que você precise fazer a gestão dele, porque o seu próprio negócio você tem. Exatamente. Hoje você é uma empresária que você tem uma colaboradora junto contigo. Isso. E que você trabalha dentro de um lugar. Exatamente. Mas você tem o seu Até negócio. Porque nossa área, o cliente é meu. Exato. Se tem uma coisa que eu posso te dizer, é que o cliente é meu. Então, se hoje você for para sua casa, o cliente vai atrás de você. Exatamente. É que você não quer. Mas assim, não desista do empreendedorismo. Aproveite todas as janelas de oportunidade que tem para estudar, para aprender, para fazer o mínimo. Perfeito. Você entendeu? Porque eu tive sucesso. Sim. Eu aproveitei muito, eu usufruí muito. Perfeito. Sabe? Então, alguns tombos que todo mundo vai levar, normal. E a gente não tá abrindo números aqui. Mas nessa brincadeira toda aí, olha quanto dinheiro você já gerou. Gerei empregos. Pois é. Você entendeu? Pois é. Fora o que eu falo, que assim, a missão, né? A nossa missão aqui nessa terra, que é transformar a vida de pessoas. Pois é. Isso independente de eu dar um curso, que não é isso, mas é eu pegar mulheres, porque meu público é 100% mulher, mas é eu pegar mulheres com autoestima lá embaixo, para baixo, que muitas vezes ela acha que o problema tá em mudar o cabelo, e não é isso. É o nosso bate-papo, tomar o café, verdade, dar risada. Verdade. Você entendeu? E é isso que me deixa transformada. Muito legal. Realizada. Ai, como adoro, gente, esse nosso podcast aqui, viu? E ó, pra quem tá acompanhando a gente pela primeira vez, eu faço um convite agora pra você. Escreve aqui pra gente, sabe? Deixa o seu sonho aqui pra gente, principalmente se você for da área da beleza. Pergunta, porque a Fábrica de CEOs, ela foi realmente criada para levar a educação para pequenos empreendedores, porque eu acredito que todo pequeno empreendedor precisa nascer com a visão de um CEO, exatamente por esse motivo que a Rê tá falando. Porque a gente começa a empreender, começa a vender um monte de coisa, começa a ganhar dinheiro, mas a gente não sabe fazer a gestão do nosso próprio negócio. E o CEO, ele tem que, por obrigação, saber fazer a gestão do negócio, onde ele tá, onde ele trabalha. E nós, como donos do nosso negócio, é onde a gente trabalha. Você não precisa necessariamente ser o CEO do seu negócio, mas você tem que saber contratar um CEO pro seu negócio. Exatamente. Né? Exatamente. E aí aqui a gente fala, viu, gente, de gestão, estratégias e negócios para pequenos empreendedores e principalmente autoconhecimento, porque sem o autoconhecimento a gente não vai para lugar nenhum. A Rê deixou aqui pra gente os principais aprendizados que ela teve, que foi: o principal aprendizado é que você pode até fazer de tudo um pouco, mas se você quer entregar qualidade e ter resultado daquilo que você faz, você precisa focar em uma só coisa, porque o empreendedorismo não é para amadores. Ela descobriu muito depois que não precisava abraçar tudo, mas que para isso precisava saber do seu lugar e que cada lugar é um lugar. Demorou muito tempo para descobrir qual era o seu verdadeiro lugar. Exato. Ai, que forte. Ai. Mas aprendi. Aprendeu? Mas é assim, né? E vou aprender mais. Foi isso que eu ia falar. Depois a gente muda, a gente fala assim, não, ali não era mais meu lugar, não. Porque a gente, às vezes, né, é imutável mesmo, né? Os principais erros da Rê foram ter calma e esperar o tempo de maturidade do próprio negócio. Paciência. E o erro aqui que ela gostaria, né, de deixar para vocês se anteciparem um pouquinho é que, primeiramente, quem vai começar a empreender precisa ter muito bem desenhado aquilo que vai fazer. Que não importa necessariamente quem vai fazer a mão de obra do próprio negócio, mas que precisa saber quem é que faz esse negócio em si, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. E automaticamente a gestão do seu negócio alguém tem que saber fazer pra você. Ah, menina! Você tá que tá, hein, Rê? Aprendi com você. Também, né, Rê? Desde quando, né? Renata tem que fazer gestão, Renata tem que fazer gestão, Renata. Que ódio da Gleice falando de gestão na minha cabeça. Quem é essa menina que fica aqui fazendo a unha e quer ficar te falando de gestão, né? Assim. Horas e horas e horas, amiga. Ô, Rê, e aí assim, pra gente chegar aqui na nossa parte mais gostosinha, que é uma parte que eu falo que é pra a gente aquecer o nosso coração, a sua característica fundamental pro seu negócio realmente ter dado certo. Qual é a sua característica? Você sabe dizer?
A minha característica, você diz, o que eu Seu ponto forte. Meu ponto forte. Meu ponto forte é a curiosidade. Você é uma pessoa curiosa. Muito curiosa. Perfeito. Eu vejo que é muito proativa também. Exato. As duas coisas. E quando eu falo de curiosidade, porque se você não tem curiosidade de sequer pesquisar, hoje, que nós temos a internet muito ao nosso favor, então, se você não tem a curiosidade de pesquisar e testar... Perfeito. Sabe? Então, eu não posso falar que tal técnica tá errada se eu não testá-la antes. Perfeito. E entender o porquê. Tá certo. Sabe? E o que tá dando muito certo para que às vezes não vai dar para mim, por algum motivo para ele tá dando muito certo. E se tá dando certo, eu não tenho que questionar. Perfeito. Mas eu acho que a curiosidade, e você falou... Protagonismo, proatividade. Exatamente. Eu adoro os desafios. Perfeito. Sabe? Que são me impostos. Mas tudo isso hoje porque eu aprendi também que muitas vezes eu tenho que falar não. Perfeito. Não é porque eu sou cabeleireira que a pessoa cria uma expectativa. Ah, porque a fulana é boa. Eu vou nela que ela vai fazer um milagre no meu cabelo. Então, assim... Eu não faço milagres. Eu não faço milagres. Até tentaram me lançar. Fazedora de milagres, não faço. Não deu. Não dá. Ô, Rê, e aí qual é seu ponto positivo, seu ponto negativo, na verdade, ou alguma característica que você teve que mudar? Que eu tive que mudar. Ansiedade. Sabe? Essa coisa do ouvir e falar junto. Então eu não conseguia me conectar com o que a cliente estava falando. E por muitas vezes eu começava o cabelo aí a ansiedade vem. Por quê? Putz, ela falou de tal coisa. Então, eu acho que a ansiedade, a falta de atenção, é uma coisa que sempre me prejudicou demais. E que eu aprendi apanhando. Apanhando, depois que terminava. Me perdi na pergunta. Não, o que você teve que mudar realmente em você. Então, eu tive que mudar isso. Eu tive que mudar essa coisa do imediatismo. Isso, perfeito. Do imediatismo. Eu vou até te trazer uma coisa que talvez você não tenha consciência, mas você teve que aprender a ser uma pessoa humilde. Porque para você abrir mão de tudo que você construiu, com a força que você teve de falar assim, cara, não tô mais conseguindo, vou agora fazer outra coisa, é humildade. É verdade. Você lembrou de um ponto verdade. Que foi difícil. Cara, que você teve que abrir mão mesmo, Eu tive que abrir mão e eu tive que me curar. Porque uma coisa é você dizer para todo mundo uma palavrinha bonita, que eu dei um passo para trás, que às vezes você precisa dar 2 passos para trás para dar um para frente. Mas tá tão curado que em momento algum eu trouxe essa questão. Viu? Essa dor. Não, e pra mim, assim, é muito claro, porque eu lembro que eu tive trabalhando tal, e fazendo a gestão de um salão, e depois foi pra outro, e depois foi pra outro. Poxa, imagina, né, a dor que você sentiu de falar assim, agora é o momento de parar. Verdade, porque assim, foi tudo, eu construí com uma intenção de ter franquia, com a intenção de abrir outras unidades, de ser grande, sabe? Desde sempre, né? Desde sempre. Então, o caminho que eu trilhei para estar sentada aqui hoje, falando com você com tanta paz. No nosso super podcast. Ai, que sonho! Linda! Eu te confesso que eu não esperava que eu fosse ficar tão calma, tão tranquila, falar disso com tanta paz, sabe? Eu não... E você sabia, vou contar aqui, hein, gente, segredo em rede nacional, que eu não te convidei no primeiro momento porque eu tava te testando? Não! Não creio! Porque você é ansiosa, você quer fazer. Eu falei assim, não, a Rê vai viver tudo isso, vai ver, vai sentir. Na hora certa, ela vem aqui pra contar a história dela. Pois é. E você sabe... Como que foi esse teste? E as pessoas também aqui, o que elas não sabem, eu passei aqui com a Gley já quase um mês aí, né? Um mês de fevereiro, uns dias. Trabalhando no nosso escritório, tá, gente? E fazendo alguns testes até, e a Gley falou muito pra mim da questão da ansiedade, da mentalidade, porque a gente entra nesse mundo de empreender, de trabalhar, e a gente não cuida da gente, né? A gente não cuida da nossa alma. A gente não para um pouco para nos conectarmos, né? Sair da rede social, do celular. Das pessoas, das pessoas, exatamente.
E foi muito legal esse tempo que eu convivi aqui, porque eu pude ouvir de você, pude ouvir do Cleiton, né, do seu irmão, que é um fofo, sempre foi um fofo comigo. Hoje a gente até falou disso de novo, da questão da tela, de tudo que a gente encontra numa rede social. E hoje eu tenho plena consciência do quanto isso eleva a minha ansiedade. Exato. Se talvez você tivesse me chamado há um mês atrás, eu não estaria tão preparada que eu digo, porque isso aqui é uma coisa muito natural, mas assim, falta de ar, a gente acaba ficando ansioso, nervoso. Tá sendo gravado, né? É contar a sua história. E esse era o meu sonho, gente, era chegar numa sala de podcast e falar assim, com naturalidade. Você viu que foi rápido, né? Rê, você tá livre amanhã? Tô, vem. Tinha que acontecer. Não, assim, Rê, tudo que a gente já tinha conversado na vida, você era uma pessoa que eu queria, sabe, que viesse aqui pra contar essa história. Porque eu conheço muitas pessoas que sonham fazer o que você fez e não fazem por medo. Porque continua no fundo da casa, porque de repente, assim, não sabe de muita coisa e aí não quer dar o passo. Então, assim, não sabe de gestão, aí não vai. Gente, pelo amor de Deus, tem que saber. Mas se não sabe ainda, vai testar, vai sentir, né? Não se limita. Bem falado isso, gente. Eu só cheguei onde eu cheguei, vinda lá do norte, lá de Minas Gerais, com a malinha nas costas. É que aí é outra parte da minha vida que vocês não fazem ideia. Que é pra outro podcast. É pra outro podcast. Mas assim, eu acho que as pessoas têm que ter cautela e cuidado, mas não pode ser tanto. Você não pode ser medroso. É verdade. Não pode segurar, né? Quem quer entrar no empreendedorismo, ele não pode ser bunda mole. Não pode. Ai, corta aí, Clay. Não, manda bala, Clay. Mas é verdade, porque se você tiver medo da taxa que você vai pagar, da conta que você vai abrir no banco, do contador que você vai ter que pagar, do imposto erro que você vai ter acontecer. Que pagar. Exatamente. Dos tropeços que você vai ter. Que você contratou uma pessoa que não deu certo. Você não vai chegar também. Não, gente, isso vai acontecer muitas vezes. Não. Não vai mesmo. Ai, que delícia! Então, ó, a frase que a Rê vai deixar aqui, né, no nosso término de podcast, infelizmente estamos chegando ao fim, pessoal, é: todas as dores que enfrentamos no empreendedorismo ou em qualquer outra área da nossa vida fazem parte do crescimento, e o crescimento dói, pois sair da zona de conforto dói demais. Mas olhar para trás e ver o tanto que a gente já construiu faz total diferença na nossa vida. Faz diferença, na verdade, na vida de milhares de pessoas. Por menor que ela seja, às vezes o que é muito pequeno para você é muito grande para o outro. Ai, que lindo, né? E isso traz realmente uma verdadeira paz e um sentimento de dever cumprido. Não desista jamais dos seus sonhos. Empreenda com responsabilidade. Não é com medo! A gente chegou ao fim do nosso super podcast. Agradeço demais aqui sua visita, a sua energia, a sua força em compartilhar tudo isso daqui pro Brasil. E eu quero ver se agora você quer deixar alguma frase, alguma mensagem pra galera, quer deixar alguma... momento seu aqui de final. Eu quero agradecer pela oportunidade que, nossa, demais pra mim, demais. Foi assim, muito de última hora, mas deu super certo. Ultimamente eu costumo dizer que quando a gente se cerca de pensamentos positivos, de energia positiva, tudo de positivo acontece. Não existe coincidências. Não existe coincidências. Era pra ser assim, no momento certo, na hora certa. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. É muito bom andar com pessoas que têm uma energia tão boa, tão alto astral, tão positiva igual você. Que gostoso. E é isso, gente. Se conecte com o sonho de vocês. Não desista deles. Não tenha medo de cair. Se cair, levanta, sacode a poeira e toque em frente. Às vezes você vai tentar seguir um caminho que não vai dar certo, tenta outro. Mas não desista. O mercado da beleza é o meu queridinho, porque ninguém vai deixar de se arrumar, né, na vida. Ninguém vai deixar de querer estar bem, com autoestima elevada. E cada um tem aquilo, né, que ama no coração, né? Exato. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Brasil, chegamos, né, ao fim do nosso super podcast, nosso programa Empreendedorismo na Prática, com essa super empreendedora aqui, Renata Mendes. Faço um convite para você, se você se sentiu tocado agora com esse nosso momento real aqui, né, do empreendedorismo real, manda esse podcast para quem você sabe que tem o sonho, talvez, de ter algo maior, de ser maior, de ganhar mais dinheiro. Eu tenho certeza que você vai ajudar aquela pessoa que tanto precisa e que, né, você ama, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo podcast Empreendedorismo na Prática.